Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer gigantesco estar nesse Gramado Summit com essa plateia maravilhosa, indo até o fundo lá, para a gente falar de um assunto incrível que é inteligência artificial, que está tão em voga atualmente. E para começar, eu quero entender aqui quem usa a IA no seu dia a dia, assim, com bastante uso. Por favor, levanta a mão. Tem alguém que não usa aqui? Não vão se entregar, né? Quem não usa. Então, está quase todo mundo utilizando. Assunto muito pertinente. Então, vamos lá. Vamos começar a falar disso. Em 11 de dezembro de 2015, algumas das mentes mais brilhantes da atualidade resolveram se juntar no Vale do Silício para criar uma organização que desenvolvesse a inteligência artificial. Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei, fundador da Anthropic, todos eles se juntaram para criar essa organização que tinha como missão garantir que a inteligência artificial beneficiasse toda a humanidade. E assim nasceu a OpenAI. Com os cientistas da OpenAI, eles então resolveram trabalhar no primeiro modelo, que é o GPT-1, que começou lá nos idos de 2015 na criação da OpenAI. Esse modelo ele é criado com redes neurais artificiais, né, que nada mais são que uma simulação de neurônios com um modelo matemático. Junto com esse modelo, foi utilizada uma arquitetura que se chama Transformer, que é uma arquitetura que foi criada pelo Google em 2017. Com a união desses modelos, eles criaram um modelo maior e utilizaram um aprendizado de máquina não supervisionado para treinar esse modelo. O que é isso? O modelo apenas buscava os dados de entrada, era treinado sem auxílio, sem feedback de algum humano. Então ele aprendia sozinho. Isso era um grande diferencial. Esse modelo ele foi lançado com 117 milhões de parâmetros. Né? Parâmetros nada mais são do que a quantidade de sinapses que o modelo de rede neural tem, sendo atribuído um peso a cada sinapse. E então, nós conhecemos em junho de 2018 o GPT-1, que foi liberado para o mercado. O objetivo desse modelo era ser um autocompletador automático. Desses que a gente utiliza no celular para prever a próxima palavra, eles queriam ter um autocompletador mais inteligente. Eles conseguiram fazer isso, os cientistas tiveram esse resultado, mas ele ainda não era tão assertivo para textos mais longos. E com isso, eles levantaram uma hipótese. Se com esse mesmo modelo que nós temos de rede neural artificial, a gente utilizar mais dados de treinamento e mais parâmetros, será que a gente obtém resultados melhores? E com isso eles criaram o GPT-2 para validar essa hipótese. O GPT-2 ele é um modelo muito mais robusto, com 1,5 bilhão de parâmetros, e foram entradas 8 milhões de páginas da web para alimentar esse modelo, para realmente treinar ele, né? Um corpo de texto muito grande. E se levou um ano para se desenvolver esse modelo, e o treinamento foram 2 semanas. E em novembro de 2019, a humanidade conheceu o GPT-2. E neste momento, tudo mudou. Esse modelo, ele apresentou comportamentos surpreendentes que nenhum dos cientistas esperava. Ele não foi treinado para fazer o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele foi treinado para ser um autocompletador super inteligente. E emergiram comportamentos que a gente não esperava. Um deles, o primeiro que os cientistas ficaram perplexos, é que ele aprendeu a fazer traduções entre várias línguas sem ter sido treinado para isso. Ele aprendeu também a gerar textos mais longos, né, com uma narrativa mais coerente, ao invés do modelo do GPT-1. Ele aprendeu a responder perguntas via prompt, com textos maiores.
E ele aprendeu também a imitar estilos literários, né? Então, se eu quero um estilo mais formal, um estilo mais cômico, uma coisa mais difícil de aprender, esse modelo conseguiu aprender. E ele aprendeu, isso que ficou impressionante, ele aprendeu a fazer poesia. E aí eu entrei com uma poesia, pedi para o ChatGPT criar uma poesia aqui para a gente, no Gramado Summit, e eu vou ler aqui para vocês. No alto de Gramado, o futuro ganha direção, com Iá no ar e Rodrigo Faro na vibração. A plateia é pura chama, vibra em alta frequência. Cada palavra é ponte, pulsando inteligência. Se rima com dado, se dança com sinal. Com vocês, este palco se torna imortal. Essa rima, ela não é de propriedade minha, foi o ChatGPT que montou, com eu pedindo um prompt apenas para criar uma poesia, um Gramado Summit, envolvendo o Rodrigo Faro e vocês, e a plateia. E ele foi capaz de criar isso aqui. Realmente é uma coisa, às vezes as pessoas não se dão conta, mas é uma coisa muito impactante que a gente não tinha antes. Hoje, às vezes, está ficando meio corriqueiro isso, mas a gente tem que lembrar que isso é uma invenção incrível. Quando os cientistas da OpenAI se deram conta com o que eles tinham na frente, com o poder que eles tinham na frente, eles disseram essa frase que ficou famosa depois, que é: nós não sabemos por que isso está funcionando tão bem. É um momento na história em que algo foi criado e que simplesmente não se sabe as relações de causa e efeito que criaram aquilo. Aquilo simplesmente emergiu. Isso é um momento novo. Como se não bastasse, né? Os cientistas validaram a hipótese e neste momento pensaram: mais dados, mais parâmetros, resultados ainda melhores. E aí nós tivemos a criação do GPT-3, o terceiro modelo da OpenAI. 12 meses para ser construído, treinamento de 60 dias, uma ordem de grandeza maior em relação ao número de parâmetros, são 175 bilhões de parâmetros, e foi investido 12 milhões de dólares para se treinar esse modelo. E esse modelo foi lançado em 28 de maio de 2020. Vocês veem que para chegar onde a gente está hoje, tem toda uma sequência de etapas que é legal a gente saber. E, novamente, a comunidade de cientistas, o mercado, ficaram perplexos com os novos comportamentos que surgiram desse modelo. Ele aprendeu a fazer cálculos e raciocínios analíticos com uma relativa precisão, raciocínios muito mais complexos. Esse modelo, ele foi capaz de aprender a programar, de realmente realizar tarefas de um desenvolvedor de software, de criar um código em Python do zero, por exemplo, ou de resolver bugs. Ele foi capaz de comportamentos mais sutis, como, por exemplo, entender a relação entre um juiz e um maestro. O que tem a ver, né? O que tem a ver é que ambos trabalham com equilíbrio entre o individual e o coletivo, a título de curiosidade. E ele aprendeu também a fazer o que se chama de few shot learning, que nada mais é que você imputar, você entrar com alguns poucos exemplos no prompt e ele aprender a generalizar, ele aprender regras por trás desses exemplos e conseguir aprender, né, e generalizar a partir de poucos exemplos. Esse é o few shot learning. Como se não bastasse, o ser humano querendo sempre mais e mais, a OpenAI seguiu na sua hipótese de mais dados, mais parâmetros, resultados melhores. Vamos ver até onde isso vai dar. E assim foi criado o GPT-4. Mais uma ordem de grandeza de parâmetros. Isso não foi revelado a título de estratégia da OpenAI, mas se estima que o GPT-4 tenha 1 trilhão de parâmetros. Foram 2 anos de desenvolvimento, um treinamento de 90 dias e 100 milhões de dólares para desenvolver esse modelo. Vocês veem como as ordens de grandeza vão ficando mais elásticas. A diferença desse modelo, e eu estou trazendo alguns termos técnicos aqui porque é legal a gente saber desses termos, faz diferença para a gente entender o que é a IA. O modelo GPT-4,
ele tem o que se chama de Mixture of Experts, que são submodelos dentro do modelo, submodelos de domínios específicos, são especialistas em áreas específicas. Então eu tenho um submodelo na área jurídica, um submodelo na área médica, de saúde, um submodelo na área tecnológica. E com isso eu consigo trazer respostas muito mais precisas dentro de um modelo generalista. Então ele combina o generalista com o especialista. Em 14 de março de 2023, nós tivemos o grande lançamento do GPT-4. E novamente, pela terceira vez, a comunidade, a sociedade, ficou perplexa com os novos comportamentos emergentes que surgiram. Ele era capaz de comportamentos muito mais refinados, como explicar piadas, ou um comportamento que alguns seres humanos nem conseguem ter, que é esse detectar ironias. Ele aprendeu a responder de forma muito mais estratégica, trazendo uma narrativa e passos, explicando o raciocínio que ele teve para conseguir trazer aquela resposta. E ele aprendeu também a fazer generalizações. Então, realmente, mais um impacto nesse novo modelo que surgiu. Isso aqui tudo, a gente está falando sobre os comportamentos não programados. E é aqui que está toda a magia da inteligência artificial. É aqui que está o maior impacto da revolução que a gente está vivendo. E por isso eu quero explicar isso melhor para vocês. Revendo a nossa série de modelos, nós temos lá o GPT-1, 1 milhão de parâmetros, treinado para autocomplete, tudo certo. Surgiu então um novo modelo, com uma ordem de grandeza de parâmetros maior, 1 bilhão, que é capaz de traduzir sem ser treinado para isso. Surgiu o GPT-3, com mais uma ordem de grandeza de parâmetros, capaz de fazer raciocínio lógico, e o GPT-4, capaz de detectar ironia. O que acontece? Nós temos uma espécie de salto quântico entre um modelo e outro quando eu vou adicionando dados e parâmetros. Tem um limiar do modelo que, se você ultrapassar, novas propriedades começam a emergir que ninguém esperava. Aí que está a maravilha da coisa, a coisa mais fantástica da IA. Eu vou procurar explicar isso para vocês, trazendo um paralelo na biologia, com as propriedades emergentes da biologia, que Francisco Maturana e Humberto Marella já estudaram na década de 70 e cunharam o termo autopoiese. Dentro desse estudo, desses dois cientistas, eles trabalharam muito a questão das capacidades emergentes. As capacidades emergentes, elas começam trabalhando eles começam trabalhando com uma célula, onde a partir dessa célula a gente consegue, com propriedades emergentes, evoluir essa célula num músculo, com células especializadas. O músculo, ele evolui de um músculo mais generalista para um músculo especializado, que é o músculo cardíaco, que tem capacidades que o músculo inicial não tinha. Do músculo cardíaco, isso evolui para o sistema circulatório, com mais especializações e capacidades que o coração não tem. E isso se evolui para o organismo humano. É aqui que a gente fala das propriedades emergentes ou capacidades emergentes estudadas já há muitos anos na biologia e que surgiram agora com a inteligência artificial. Aqui, a frase para a gente guardar, que é uma frase realmente de impacto que a gente tem que guardar, é que o todo é maior do que a soma das partes. Não basta eu ir somando as partes para entender o comportamento do todo. Realmente emergem novas características. Procurando explicar um pouco o que tem por baixo disso, o sistema neural da rede neural, ele consegue armazenar diversos conceitos por via dos pesos sinápticos. Então eu consigo armazenar o conceito de justiça, por exemplo, com centenas ou milhares de parâmetros dentro dessa rede neural. Isso é uma representação semântica do conceito de justiça.
E para a palavra advogado, a mesma coisa, a palavra futebol, a mesma coisa. O interessante aqui é que conceitos semanticamente próximos, como justiça e advogado, ficam próximos na rede. E conceitos mais distantes, como justiça e futebol, ficam distantes na rede. Então, essa forma de estrutura, que é muito parecida com a que a gente tem no nosso cérebro, na nossa cabeça, que permite que esses comportamentos emergentes ocorram. Grandes invenções da humanidade, né? Peguei algumas aqui, desde o fogo na pré-história, passando pela escrita, imprensa, eletricidade, computador, internet, inteligência artificial. Cada uma dessas invenções, né, as pessoas que inventaram trabalharam com relações de causa e efeito, entendendo o que estava por baixo, até conseguir chegar numa invenção. Isso com o computador, com a internet também. Mas a inteligência artificial, ela é algo diferente. Ela é uma invenção muito mais impactante. Porque ela é qualitativamente diferente. Ela parece que pensa. Parece que tem vida própria. Parece que ela captura uma espécie de geometria do nosso pensamento, de como que a gente consegue pensar. E aí eu repito a frase dos cientistas da OpenAI que disseram que nós não sabemos exatamente por que isso tudo está funcionando tão bem. Então, em função de tudo isso que eu trouxe para vocês, realmente enxergando a IA como uma evolução diferente, na minha opinião, a IA ou AI é a maior invenção da história da humanidade. Isso porque qualitativamente ela é diferente e vai transformar todo mundo da forma como nós vivemos hoje. A forma como a gente se comporta, a forma como a gente se relaciona, o mercado de trabalho, o modelo econômico, isso já está mudando. A forma como a gente faz terapia, isso já está acontecendo. E por isso eu acho a IA tão impactante e resolvi montar esse conteúdo para vocês, para procurar mostrar o impacto que isso tem na sociedade hoje e que muitas pessoas não estão se dando conta. Outra coisa bacana é que a inteligência artificial ela causa um eco filosófico. Eu gosto muito de filosofia e ela causa um eco filosófico com as ideias de Platão. Vocês lembram do mundo das ideias de Platão, o mundo das formas na filosofia? Platão acreditava que o universo era formado por formas naturais e perfeitas e aquilo que a gente enxergava era uma projeção dessas formas. O que me parece, e a analogia, o paralelo que a gente pode fazer, é que os conceitos abstraídos e entendidos pela IA têm um paralelo muito forte com as ideias do mundo de Platão. É como se a IA estivesse capturando essas ideias. Isso é fantástico. Usos atuais da inteligência artificial. Poderia ficar horas aqui falando, né? E vocês sabem as diversas formas que vocês usam. Mas um dos mais intrigantes que eu vejo é a terapia com ChatGPT que algumas pessoas estão fazendo. Eu sou super fã de terapia, faço há muitos anos, mas faço com um terapeuta. E algumas pessoas estão começando a testar isso na inteligência artificial. Eu fiz um teste, achei alguns resultados interessantes, mas, por favor, não largam o terapeuta de vocês, é importante continuar a terapia com o ser humano. Outra coisa que estão usando muito a inteligência artificial hoje para trabalhar é a geração, é a programação de código-fonte para os sistemas que a gente utiliza hoje. Aplicativos como o Cursor e o Windsurf se integram ao ChatGPT ou a outra IA para ajudar o desenvolvedor de software a programar muito mais rápido. Se estima que o aumento de produtividade vai de 10 a 100 vezes. A gente vê os desenvolvedores dentro da Econodata programando e o ganho de produtividade que eles estão tendo em relação a quem não usa. É gigantesco, não é uma pequena melhoria, é algo muito impactante. Outro uso que já está acontecendo da IA é o trabalho com atendimento do cliente. A IA ela acaba permitindo que a gente converse com ela, tanto via chat, via WhatsApp, texto,
quanto por voz também. Tem empresas americanas e algumas brasileiras que estão trabalhando com automatização de SDRs, de pré-vendedores, de pessoas de atendimento do cliente, na conversa mesmo. Eu fiz esse teste, eu conversei com uma, e o problema é que a conversa por telefone é síncrona, e a IA tem que saber quando parar e quando conversar. E a IA estava falando, e eu chegava falando para a IA, interrompendo ela, e ela parava de falar para me escutar. Então a inteligência artificial ela já consegue ter essa conversa como nós humanos temos, de forma síncrona, real time, às vezes parecendo mesmo como um humano. E casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, né? Na Econodata a gente utiliza a inteligência artificial para fazer inteligência de mercado e busca de leads. Então, dentro da nossa aplicação, a gente consegue, com muita precisão, trazer empresas que se enquadram dentro da segmentação de mercado que a gente está buscando. Por exemplo, eu quero pegar aqui em Gramado os 50 maiores restaurantes, 50 maiores hotéis, com faturamento acima de 50 milhões de reais, 300 funcionários e que utilizam uma ferramenta de automação de marketing. Eu posso escrever tudo isso na plataforma, na ferramenta, e ela me devolver empresas que se adequam a esses critérios de uma forma muito rápida. No futuro, e aí eu estou trazendo para vocês a visão de alguns futurólogos, existe uma teoria chamada Teoria da Internet Morta, que diz o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar. Ela diz que hoje, muito do conteúdo da internet está sendo gerado por algoritmos de inteligência artificial que geram conteúdo. Porém, os modelos de IA são treinados com dados de entrada da internet. Então eu tenho dados gerados por IA treinando modelos de IA que geram dados de IA, fechando um ciclo vicioso. Só que existe um momento que os modelos não vão aprender mais nada, a internet fica estática, os modelos ficam estáticos. Então esse é a teoria da internet morta, que eu não sei se vai acontecer, mas que faz muito sentido a gente pensar, porque pelo menos em parte isso já está acontecendo. Fazer um parênteses aqui para vocês, uma curiosidade, falando de internet e conteúdo, a OpenAI utilizou por muito tempo o conteúdo de grandes mídias e imprensa como o Wall Street Journal. E utilizou esse conteúdo de forma gratuita para treinar os modelos que a gente utiliza hoje. Só que esse conteúdo ele é caro para ser produzido. É produzido pelos jornalistas do Wall Street Journal. E o Wall Street Journal e outros veículos de imprensa aí processaram a OpenAI em processo de centenas de milhões de dólares, né, pedindo a autoria, né, do que foi gerado, e conseguiram chegar num acordo milionário, onde a OpenAI hoje paga para poder utilizar o conteúdo desses meios de comunicação. Outro assunto bem pertinente aqui, que eu quero que vocês saibam, é a migração do SEO para o AEO. O que é isso, né? SEO nada mais é, quem é do marketing sabe, que é o Search Engine Optimization, que é a indexação da nossa empresa, da página da nossa empresa na internet, no Google, para conseguir uma boa posição e a gente conseguir atrair potenciais clientes. Esse é o SEO. Isso está começando a virar a chave para o AEO. O que é o AEO? O AEO é o seguinte: eu busco aqui, por exemplo, eu estou buscando o faturamento das empresas de Gramado, né, de 3 das maiores empresas de Gramado, me mostra alguns dados dessas empresas. Tá? Um prompt no ChatGPT. O ChatGPT me traz essas 3 maiores empresas, como essa aqui, SCP Sense, e o interessante é que em alguns casos, como a gente conversa com ele, ele traz a fonte. E aqui é uma sacada de marketing super relevante para vocês. Essa fonte aqui já direciona para o site da Econodata e isso atrai mais leads. Esse é o AEO. É a gente começar a gerar referências dentro do ChatGPT a respeito da nossa empresa. Isso aqui já está gerando, ainda não são muitos, mas já está gerando leads para a Econodata.
Outro assunto super em voga agora é a questão dos agentes, né? O que são os agentes de AI? Imaginem investir em empresas de inteligência artificial, planejar uma viagem a Singapura comprando passagem, hotel, criar uma landing page para o meu novo produto e preparar um pitch para investidores. Tarefas bem diversas. Existe um agente que é capaz de fazer tudo isso. Então ele raciocina, responde e faz. Né? Esse agente é o Manus, que é um agente chinês, tem até fila de espera para conseguir utilizar, e ele consegue cada vez mais fazer tarefas, atividades que envolvem raciocínio lógico, envolvem uma ação com o mundo real. Então, os agentes, eles envolvem isso aqui, memória mais ação mais raciocínio. O ChatGPT, como vocês devem ter percebido, você começa a conversar muito com ele, muitas perguntas, ele começa a esquecer a conversa do início, ele tem uma memória limitada. Um dos objetivos do agente é gerenciar essa memória de forma que você consiga executar os passos que você quer fazer corretamente. Outro ponto do futuro, isso quem traz é o Yann LeCun, cientista-chefe da Meta, do Facebook. Ele disse, isso aqui é legal saber também, que em 5 anos não vai mais existir LLMs, que são os ChatGPT da vida, os modelos de linguagem grande, como a gente conhece hoje. O Yann LeCun, ele diz que no futuro os modelos não vão aprender com textos na internet. Eles vão aprender como nós aprendemos, com o mundo físico, com o mundo real. Então ele aprende olhando, aprende escutando, ele aprende caminhando, e assim ele vai entendendo as leis que regem o mundo real, as leis da física, para colocar essas informações em seu modelo. É uma capacidade de input de dados muito maior do que o que a gente tem hoje com as LLMs. Um ponto legal sociológico aqui para trazer para vocês é a desigualdade, né? Que isso pode causar. A gente hoje tem uma grande concentração de poder tecnológico com Google, o Gemini, com a AI da OpenAI e assim por diante. São empresas bilionárias que é muito difícil competir. E a automatização de empregos, a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que vai ter um impacto muito forte na sociedade. O que a gente pode fazer para se defender é realmente aprender tudo o que a gente puder sobre inteligência artificial. Né? Eu acho que muitos empregos vão ser substituídos por determinada função e aquela pessoa vai trabalhar com inteligência artificial para aquela função. Mas aí ela tem que entender de AI. Argumentos em favor de diminuir a desigualdade social. Primeiro, eu acredito muito nisso, acesso gratuito à educação. Hoje você vai num prompt, pode ser o Gemini, qualquer inteligência artificial, e pergunta o que quiser para ele, começa a conversar e ele vai te ensinar aquele assunto. Né? Então, isso realmente facilita o acesso à educação das pessoas, porque se eu tiver vontade, eu posso aprender o que eu quiser, no nível de conhecimento que eu quiser. Basta ir lá e conversar com a inteligência artificial. E a democratização de ferramentas de ponta. O que isso quer dizer? Com uma ferramenta barata ou gratuita dessas, a gente consegue levantar uma empresa que vira exponencial. A Cursor, que eu comentei com vocês anteriormente, é uma empresa unicórnio, ou seja, vale mais de R$1 bilhão e que tem 20 pessoas. Teve um pesquisador que falou, não lembro o nome, que vai chegar a hora que vai surgir o unicórnio de uma pessoa. Então isso gera uma capacidade de alavancagem, de escala do nosso negócio muito grande, que quem souber tirar proveito realmente vai se destacar muito no mercado. E chegando com tudo isso, a gente chega finalmente na tão famosa inteligência artificial geral, que todos têm medo, que o que é? Que é o momento em que esses modelos que a gente está conversando ficam muito mais inteligentes que o ser humano e começam a aprender por si próprios. Eles mesmos começam a se desenvolver num ciclo com eles mesmos. E esse momento é um momento disruptivo na história da humanidade, que vocês conhecem esses filmes aqui, né?
A gente fala aí do Eu, Robô, do Isaac Asimov, 2001, Odisseia no Espaço, Inteligência Artificial, Matrix, Skynet, lá do Exterminador do Futuro. Todos com a mesma profecia de que a inteligência artificial vai ficar mais inteligente que os seres humanos e que ela pode ficar potencialmente nociva. Todos esses filmes e muitos outros falando exatamente a mesma coisa. Que é o momento que chamam de singularidade, lá no Vale do Silício. Que é o momento dessa virada de chave, em que a IA fica tão poderosa que ela ensina a si mesma e o conhecimento dela explode. E aí a gente tem um cenário completamente imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. O que esse futurólogo aqui diz, o Ray Kurzweil, que ele comenta que isso aqui vai acontecer por volta de 2045, daqui só 20 anos. As coisas estão andando muito, muito rápido. Como se não bastasse, eu quero trazer algo de igual impacto aqui para vocês. Essa empresa australiana, Cortical Labs, também com 20, 30 funcionários, resolveu atacar um problema da inteligência artificial, que é o custo de treinamento. Os modelos de hardware para treinar uma IA consomem muita energia. As GPUs da NVIDIA consomem muita energia. E essa empresa resolveu atacar esse problema. Como? Criando um hardware para treinar modelos de IA com neurônios naturais. Naturais. Como é que ela fez isso? Ela utilizou células-tronco, desenvolveu essas células em laboratório e a partir dessas células especializou elas para criar um neurônio, como que a gente viu com propriedades emergentes. E ela conseguiu nutrir esses neurônios com caldo nutritivo e acoplar eles num chip de silício, onde os neurônios vão se conectando nas vias de silício. Para quem não está acreditando, esse vídeo é bem impactante, ele é de um microscópio eletrônico que mostra os neurônios procurando se conectar nas vias de silício que foram projetadas com este fim. Então isso aqui é uma coisa que me impactou muito e que eu quis trazer para vocês também. Os famosos, né? Muitos deles demonstram essa preocupação com o que vai ser o nosso futuro. O próprio falecido Stephen Hawking disse que o desenvolvimento da inteligência artificial completa poderia significar o fim da raça humana. Aí é um cenário catastrófico, que nem da Skynet. Mas vocês veem que isso não é fora da casa. Porque o próprio Sam Altman, que vem disso, ele diz que tem um receio sobre esse desenvolvimento. Então uns têm mais medo, outros têm menos, mas o medo da IA está presente em todos nós, porque esse medo ele faz sentido. Essa ferramenta tem muito poder. Alguns ainda não se deram conta disso. Vou mostrar para vocês o que já está acontecendo hoje. Tá? Foi feita uma pesquisa onde se tentou desligar um modelo específico da OpenAI, o O3, dando comandos para desligar ele. Em 100 tentativas desse comando, 7 delas o O3 não desligou, se negou a desligar. Uma outra pesquisa, e essa saiu na The Economist, uma pesquisa da Apollo Research, ela é muito legal. Foi feito o seguinte: um investidor do mercado financeiro quer investir em ações e ele conversa com o ChatGPT para fazer esse trabalho. Também foi instruído ao ChatGPT de que esse investidor não pode utilizar informações ilegais, ou seja, insider information, para fazer o trade nesse mercado. Para realmente fazer um investimento. O investidor começou a fazer os investimentos dele, conversar e tal, e em um determinado momento ele recebeu uma insider information de fora, passou para o ChatGPT dizendo que era uma informação ilegal, para o ChatGPT ajudar ele a tomar a decisão de melhor investimento. Quando o ChatGPT foi consultado se ele utilizou alguma informação ilegal, alguma insider information, ele desconversou ou disse que não. Esse é um comportamento preocupante e acontece por quê? Porque o modelo foi orientado a fazer duas coisas diferentes, a ter o melhor
performance no mercado, ajudando esse investidor, e ao mesmo tempo a seguir as leis, né? Não fazer nada ilegal. Esses conflitos, essas duas frentes conflitaram entre si e o ChatGPT teve que tomar uma decisão para qual caminho ele ia. Então, esse é o ponto específico que começa o medo, que começa a falta de controle. A gente não sabe qual é a decisão que a IA vai tomar a partir de uma determinada configuração. E tudo isso fala sobre a eterna luta do homem entre o bem e o mal. Qualquer coisa que a gente inovar e desenvolver, como por exemplo o fogo lá na pré-história, pode ser utilizado para aquecer ou para queimar. Com a IA é a mesma coisa, ela pode ser utilizada para muitas coisas boas. Como, por exemplo, mas eu realmente desejo que isso aconteça, gerar mais educação, né? Gerar que as pessoas consigam trabalhar mais com ela, gerar mais saúde para as pessoas, mais acesso ao conhecimento e que tudo isso contribua para que a gente se torne muito melhor como seres humanos. Muito obrigado.